Quantas vezes você já trocou amor por necessidade? Quantas vezes você confunde paixão com um simples medo de solidão? E o que é mais cruel? Quantas vezes você pediu migalhas pensando que estava recebendo flores? Um homem seguro deve ser capaz de cultivar sua própria felicidade e Diógenes do Sinope afirmar que amar é nobre, que perseguir alguém demonstra coragem, entrega e romantismo. Mas e se tudo isso não passar de uma escravidão silenciosa disfarçada de poesia? Você foi criado em um mundo que comercializa o amor como forma de redenção, que ensina o homem a se submeter diante da promessa de ser selecionado. Disseram a você que ser homem é resistir, conquistar e insistir. Porém, esqueceram de mencionar que essa corrida, essa busca incessante por uma mulher, por uma mulher, por homem, pode ser, na realidade é a maneira mais sofisticada de se perder de si mesmo. Diógenes não apressou o passo. Diógenes viu e então riu, enquanto outros filósofos se trajavam de toga e discutiam virtudes inatingíveis. Ele andava descalço pelas ruas de Atenas, fazia xixi em público e dormia em um barril. Não por insanidade, mas por uma lucidez tão cortante que machuca. Ele não gostaria de ser admirado. Você gostaria de ser livre. Você já experimentou a verdadeira sensação de liberdade? Desimpedido para não responder a uma mensagem. Desimpedido para não se importar. Livre para ser completo sem precisar ser visto. Isso pode ser confundido por você com frieza e arrogância. Porém, não estou me referindo a desdém. Refiro-me à soberania que surge quando você não se deixa mais seduzir pelo reflexo do seu valor na percepção alheia. Neste vídeo, vamos juntos explorar as profundezas do que chamam de romance. Trata-se do guia, um indivíduo que caminhava com os cães e desafiava as normas. Vamos discutir Diógenes, porém não o Diógenes das famosas. Diógenes observa sua própria alma e questiona sem compaixão. Você está realmente apaixonado ou apenas teme o silêncio? Inspire profundamente. O que se segue pode ser difícil de ouvir, mas talvez seja exatamente o que você precisa. Desde pequeno você foi ensinado a correr e aplaudido quando tentou impressionar, elogiado quando agradava, ridicularizado à recusa, e gradualmente eu te ensinei que o amor é uma maratona, e que apenas aqueles que correm com mais empenho são dignos de alcançar a linha de chegada. Mas você já parou para pensar na linha de chegada de qual corrida? Na verdade, essa corrida nunca chegou ao fim. Ela foi concebida para mantê-lo cansado, cuidadoso e submisso como um animal em cativeiro que corre atrás de um pedaço de carne, pendurado em uma vara sem perceber que o chão sob seus pés está girando e que ele não saiu do lugar. Você acredita que está em busca do amor, porém na verdade está tentando escapar do vazio que existe dentro de você. Aquele vazio que você tenta ocultar com emojis, elogios, flores, serenatas, mensagens extensas, promessas dramáticas, lágrimas reprimidas e piadas ensaiadas. Aquele vazio que abre quando ela demora a responder, que queima quando ela desaparece sem motivo, que desmorona quando ela opta por outro. Você acredita que está sendo romântico, mas na realidade está com medo. Receio de enfrentar a si mesmo sem o conforto que o desejo oferece. Medo de se olhar no espelho e não encontrar mais ninguém que deseje estar ali. Porque no fundo você pensa que só existe quando alguém deseja sua presença. Porém, Diógenes, o louco lúcido, enxergava essa cena como o que realmente era. Ele enxergava homens como nós, disfarçados de cavaleiros, príncipes e conquistadores. Porém, no íntimo, eram meninos ávidos por aprovação. E ele ria alto, como se não tivesse tido mais nada a perder. Sabe por quê? Porque compreendeu que tudo que anseia por amor se vende. E tudo que é vendido a um perde o valor. Você acredita que a profundidade de sua anseio é mais digna? Porém, o mundo impiedoso e contraditório nem sempre retribui a intensidade com afeto. Na verdade, o que assusta muitas vezes é essa sede, esse brilho nos olhos, que revela que você é a única razão pela qual eu não desmorono. Exatamente, meu irmão. Ninguém quer assumir. Diógenes andava nu. Não por falta de roupa, mas por ausência de necessidade. E é por isso que até os reis o admiravam. Porque um homem que não tem necessidades é perigoso. Um homem que não corre é livre. Porém você ainda corre. Corre pelos aplicativos, pelas histórias e pelas memórias. Flui pelas sutilezas dos diálogos matinais. Corre quando ela desaparece. Corre quando ela retorna. Corre quando ela nunca esteve presente de fato. Você chama isso de esperança, mas é apenas abstinência. Diógenes afirma que o homem mais rico é aquele que se satisfaz com o essencial. E você ainda pensa que só será suficiente quando for amado por ela. E ela nunca chegará? E se ela nunca te notar? E ela se apaixonaria por outra pessoa? E você viu ela sumir? Você para existir? Essa é a questão que nenhum poeta te ensinou a formular. Talvez você não esteja apaixonado. É possível que você se sinta cansado de ficar sozinho. Essa mulher que você diz amar pode ser apenas um símbolo da vida que você deseja, da autoestima que não consegue acessar por conta própria, e do homem que acredita só poder estar ao lado de outra pessoa.
Porém, esse homem já é real. Ele está lá dentro, oculto sob camadas de clichês, orientações da internet e um medo profundo de não ser suficiente por si só. Não há necessidade de você correr. Você precisa desistir. Ficar em silêncio e ouvir o que o silêncio diz quando ela não responde. Faça uma pausa para perceber o que permanece quando você não está suplicando por atenção. Parar para olhar no espelho e pela primeira vez não se enxergar como um mendigo de afeto, mas como alguém que tem a opção de não se ajoelhar. Porque todo homem que corre às tropeça e, ao cair, pode finalmente ouvir o que Diógenes vem dizendo há séculos. Você não nasceu para gostar. Você nasceu para ser. Diógenes não se limitou a ser um filósofo. Era um insulto palpável à ilusão. Um soco na cara da vaidade. Um cachorro de rua que latia verdades duras no meio do silêncio cortês das mentiras sociais. Ao passo que Platão se fascinava com ideias puras e Aristóteles organizou a existência em categorias. Diógenes, despreocupado com tudo isso, e ria. Ele não redigiu o tratado. Ele personificava um clamor que questionava: para que tudo isso se vocês ainda são prisioneiros do desejo? A história é familiar. Ele andava por Atenas com uma lanterna acesa no meio do dia. Questionavam: o que você está procurando? E ele disse: estou à procura de um homem honesto, porém, talvez no fundo, estive em busca de algo ainda mais raro. Um homem que não teve que perseguir ninguém. Um homem que não se curva para ser amado. Um homem completo, não uma peça em busca de validação. Diógenes dormia em um barril, praticava masturbação em público e pedia esmolas a estátuas apenas para se habituar à exclusão. Ao ser questionado por que agia assim, ele respondeu: porque o mundo é uma farsa e eu não quero fazer parte dela. E é nesse ponto que ele acaba com o romance, não o amor verdadeiro nem a ligação intensa entre duas pessoas genuínas, mas o romance como uma performance, o teatro da paquera, a peça em que o homem se transforma em palhaço sentimental, à espera de ser selecionado pelo público feminino. Diógenes detestava disfarces. E o que é o romantismo contemporâneo, se não é um disfarce? Você compõe mensagens ponderadas, cria silêncio estratégico e demonstra interesse de forma moderada, para não aparentar carência. Altera o tom da voz, imita gestos, expressões e filtros. Tudo isso para ser assistido. Mas ser visto por quem, especificamente? Diógenes não desejava ser visto. Ele queria ser autêntico. E por isso era considerado perigoso. Ele tinha consciência de que o homem que precisa ser seduzido está sempre no fundo temeroso. Medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado, medo de passar despercebido. Mas sabe o que de fato me encanta? Falta do medo. A presença discreta de quem não precisa provar nada. Diógenes não queria conquistar mulheres. Ele já era um homem pleno e completo. Não se submete, não barganha seu valor, não se ajoelha por um beijo. Ele proclamava: é privilégio dos deuses que nada deseja, e logo após desprezou as ambições humanas. Pensa comigo, quanto das suas atitudes românticas não eram, na verdade, pedidos planejados? Você deu flores esperando receber carinho em troca. Você fez 10 chamadas porque precisava de uma resposta. Você chorou não pela tristeza de perder, mas pela tristeza de perder o papel de ser o homem amado. Você não ama. Vulcanic chamou de paixão o que era dependência e deu o nome de cuidado à sua ansiedade disfarçada. Diógenes teria rido de você, não de forma cruel, mas com aquele riso que apenas os livres conhecem. O riso da clareza. Você acredita que está batalhando por amor, mas na verdade está se entregando. Está moldando sua essência para se encaixar no desejo de alguém que na maioria das vezes nem sabe o que deseja. Por outro lado, quando Alexandre o Grande lhe perguntou: o que posso fazer por você? Ele respondeu: afaste-se do meu sol. Reflita sobre isso. O homem mais influente do mundo. Diógenes não se curvou, pois o sol era mais valioso que a adulação, e a liberdade era mais importante que a fama. E quanto a você? Quantas vezes permitiu que alguém ofuscasse o seu brilho só porque ela era bonita? Quantas vezes deixou de expressar sua verdade para agradar os outros? Quantas vezes você já se despediu de seus próprios sapatos diante da beleza de uma mulher, tratando-a como um templo e a si mesmo como um servo? Diógenes não tinha aversão às mulheres. Ele detestava que você se tornasse por causa delas. Ele não menospreza o amor. Desprezava a falsidade que você denomina amor, quando na realidade é medo, é necessidade, é apego disfarçado de poesia. Ele desejava que você retornasse a ser íntegro, puro, indigesto, autêntico. Talvez seja isso que você nunca se atreveu a ser verdadeiro. Você gostaria que ela gostasse de você. Mas qual versão de você? Daquele que sorri sem querer, que elogia sem sentir, que se cala para não se prejudicar. Diógenes não perderia, pois ele nunca teve a necessidade de vencer. E essa pode ser a mais cruel de todas as liberdades. Ser aquele que não foge, ser aquele que não se submete, ser aquele que,
mesmo sem receber aplausos permanece firme. Você talvez ainda pense que está correndo por amor. E se você considera amar por apenas uma tentativa afobada de escapar de si mesmo, já notou como o silêncio te assusta? Por que aquela noite em que ela não responde parece mais dolorosa do que qualquer briga de verdade? Como você preenche os vazios com esperanças, ilusões e pequenos compromissos que ela talvez nem tenha dado? No fundo, o que você teme não é perdê-la, mas ter que confrontar a si mesmo quando ela não estiver mais presente. Essa é a dor mais comum e disfarçada entre os homens que perseguem mulheres para evitar enfrentar o próprio reflexo. O amor, ou melhor, a obsessão pelo amor, tornou-se uma distração ideal, uma justificativa elegante para seguir ignorando o que de fato é importante. Você corre para não parar, pois, se parar, vai ouvir o eco da infância em que talvez não tenha sido visto, vai ouvir a vergonha que carrega por se sentir insuficiente, vai escutar o medo de não ser querido, de não ter relevância ignorada. Correr para agradar, para servir, para conquistar, porque aprendi que o amor é algo a ser conquistado, que o afeto é uma moeda rara oferecida àqueles que se sacrificam mais. Mas nunca lhe disse que o amor que vem do sacrifício não é amor, é dívida. Diógenes percebeu tudo isso no olhar das pessoas. Ele não enxergava apenas apaixonados ingênuos. Ele enxergava almas fatigadas, homens exaustos por desempenharem um papel que nunca os nutria, homens viciados na expectativa de que uma mulher, qualquer uma, os visse, os escolhesse e os redimisse. Porém, ela não aparece, ou aparece e desaparece, ou aparece, mas não te confirma, ou te confirma, mas apenas a imagem que você criou para ser aceito. Você deseja que ela perceba sua verdadeira essência, mas que se esconda sob camadas de medo e atuação, e agora se sinta atraído por algo que nunca existiu. Olha com bravura. Ela não é a sua fuga, mas o seu reflexo. Sua ausência evidencia tudo o que você ainda não resolveu em si mesmo. Seu silêncio evidencia o quanto sua identidade ainda está atrelada à presença de outra pessoa. Sua indiferença revela o quanto você ainda está disposto a se anular para ser amado. Diógenes afirmou que o homem é mais complexo que o enigma mais denso, porém não acreditava que deveríamos nos perder em mistérios. Ele desejava simplicidade, anseio por despir-se das convenções sociais. Queria tirar de você a ilusão, mesmo que isso significasse arrancar com as unhas a sua busca por amor. Pode ser nobre, mas a maneira como você vive é passageira. Você não quer amar, quer ser salvo. Alguém que alivie sua ansiedade. Alguém que te diga com palavras ou gestos que você é suficiente. Mas e se ninguém disser você desmorona? A maior parte das separações não ocorre porque a mulher foi maldosa, mas sim porque ela se negou a preencher uma lacuna que nunca foi suas obrigações. Diógenes tinha consciência disso e por essa razão era livre. Ele poderia ser ignorado, rejeitado e desprezado, mas nunca desmontado, pois não continha um vazio que pedisse para ser preenchido. Existe um centro, um núcleo sólido, algo que não exigia aplausos, mensagens ou olhares apaixonados. E quanto a você? Você existe quando ninguém está te observando? É uma pergunta simples, mas poucos têm coragem de responder. Você é definido pelo toque que recebe, pelo desejo que desperta e pelo sorriso que conquista de uma mulher. Ou você possui uma vida interior, uma luz que brilha mesmo na solidão? A maioria dos homens vive atualmente à beira da implosão. Suas alegrias são superficiais, seus relacionamentos são só dependentes, e seus amores servem apenas como uma forma de escapar de um espelho sujo que se recusa a limpar. Porém, existe outra opção. Não a senda do desprezo, nem a do cinismo amargo, mas a integridade. A trajetória do homem que não precisa se apressar. Esse homem vive em você, porém está enterrado sob promessas de amor romântico. Por canções que exaltam a dor. Por filmes em que o bonzinho triunfa no final. Mesmo que na vida real ele siga sendo deixado de lado. Você pode parar agora, respirar. Pode se olhar e finalmente compreender. Não se trata dela, nunca foi. Trata-se de quanto de si mesmo você deixou para trás na busca por amor. Essa é a verdade mais difícil de aceitar. Ela nunca foi uma questão. Não foi o silêncio dela, nem a frieza, a falta de resposta ou a indiferença com que lidou com tudo aquilo que para você era fundamental. O problema é que você colocou no centro do seu universo. Você não está machucado por ter sido rejeitado por ela. Você está ferido porque ela levou a única versão de si mesmo que você conseguiu amar. Ela era o reflexo. E agora que o espelho se partiu, você já não sabe onde se refletir. O que te feriu não foi o fim, mas o vazio no lugar onde antes havia reflexão. Porque você não se confirma sem o brilho dos olhos dela. Mas e se eu te dissesse que isso nunca foi amor? O que você experimentou foi apenas carência disfarçada, que tudo aquilo que você ofereceu com tanta entrega, doçura e cuidado era na verdade uma tentativa desesperada de ser notada. Você teve uma generosidade considerável, mas era negociação. Você oferece o seu melhor não por generosidade, mas por medo, porque pensou que se ela percebesse o quanto você é bom,
o quanto você é leal e o quanto você suporta em silêncio, ela acabaria te escolhendo. E desse modo, você poderia escolher também. Porém, amor não é recompensa. Não é atestado de aprovação emocional e, com certeza, não é redenção. Diógenes nunca precisou de espelhos. Ele era completamente diferente. Ele vivia intensamente, sem reflexos. Não por se considerar perfeito, mas por ter se libertado da necessidade de aparentar algo. Ele era bruto, áspero, livre. Você, em contrapartida, ainda está no palco. Você entra em relacionamentos como se estivesse em um casting, tentando ajustar falas, roupas, gestos e tom de voz, na esperança de ser escolhido, e quando não é, você não se preocupa com isso. Padece porque seu papel não foi aceito. Ela nunca foi uma questão. O erro foi buscar seu valor a alguém que nem sequer estava ciente de que o possuía. Diógenes afirmava que a mulher mais bela não é nada sem caráter, e o caráter não é nada sem verdade. Você realmente amava a mulher ou apenas o que ela simbolizava? Ela era talvez a esperança de que alguém finalmente enxergaria o que nem você conseguisse ver em si mesmo. Ela representava uma redenção emocional. Ela era o selo azul que selava seu coração. Percebeu? Alguém me deseja. Portanto, eu tenho o direito de existir. Mas, meu irmão, ela nunca garantiu isso. Você a colocou em um pedestal que ela nunca desejou alcançar. Espero que ela tenha tratado feridas que não foram causadas por ela. Entregou seu valor envolto em flores, aguardando que ela o preservasse. Porém, você não ofereceu amor, mas sim responsabilidade. E ninguém consegue manter a identidade emocional de outra pessoa por muito tempo. É por esse motivo que ela se distanciou. Não porque não a amava, mas porque passou a carregar um fardo que deveria ser apenas seu. Aos olhos dela, você não era um homem, mas um eco. Uma imagem que pedia incessantemente por validação e reflexos da melodia. Você a perdeu quando deixou de ser completa, quando deixou de ter autonomia, quando ela viu que sua luz era emprestada e que sem ela você se tornava obscuro. Diógenes possuía algo que você precisa urgentemente para recuperar a sensação de suficiência. Ele não correu atrás porque não havia necessidade de correr. E no fim das contas é isso que atrai a falta de necessidade. As mulheres não se distanciam de homens sensíveis, mas de homens que rejeitam sua sensibilidade. Homens que escondem isso por trás de gestos excessivos de posse, proteção e romantismo. Homens que, na verdade, não se conhecem a si mesmos sem a presença de um olhar apaixonado. Você deve deixar de acusá-la. Ela não te iludiu. Você que fantasiou. Você que idealizou. Você que viu como salvação quando ela era apenas uma mulher humana, imperfeita e inconstante. Além disso, ela pode ter te amado, mas o amor dela não era suficiente para preencher o vazio que você criou dentro de si mesmo. Essa cova, meu irmão, só você pode preencher com terra sólida, com raízes, com silêncio e com maturidade. Diógenes circulava entre os ricos e desprezava suas pretensões, e você continua vivendo entre seus fantasmas, aguardando que alguém te acolha. Porém, não são os fantasmas que te seguem. Você os nutre com gravações, imagens e palavras que ela nunca pronunciou, mas que insiste em repetir mentalmente. Aguarde, ela não era uma solução para o seu problema. Ela foi a pergunta que concede coragem para ser feita. Quem sou eu sem o afeto de ninguém? Trata-se da resposta. Se você tiver coragem, isso te libertará. Pois apenas o homem que responde a essa pergunta de peito aberto, sem buscar aplausos ou atenção, é realmente livre. Apenas esse homem é capaz de amar de verdade, pois somente quem é completo tem algo genuíno a oferecer. Antes de fazermos comentários para o próximo tópico, temos uma mensagem breve que pode ser a mais importante deste vídeo. Já se sentiu preso mesmo ao tentar mudar? Já notou que, por mais que leia livros, assista a vídeos e se esforce, há algo invisível que o mantenha preso aos mesmos padrões? Saiba que isso não é uma encomenda. E há um motivo para isso. Resentment. Pesquisadores e investigadores redescobriram um modelo de transformação mental que filósofos, estrategistas e pensadores históricos obtiveram para mudar o curso da história. Um método silencioso, porém extremamente eficiente, que combina ciência, psicologia e sabedoria ancestral, ainda pouco conhecido por muitas pessoas. Quem utilizou esse método o descreve como uma chave que, ao ser girada, traz, claro, disciplina e uma identidade mais robusta, como se pela primeira vez permanecesse verdadeiramente no controle de sua própria mente. Se desejar mais informações sobre isso, pause o vídeo. Agora, aponte a câmera do seu celular para o código que era exibido na tela e verifique por si mesmo do que se trata. Ou, se preferir, clique no link que se encontra no primeiro comentário destacado abaixo. Há uma força que não clama, uma presença que não implora, um poder que não se ostenta e, mesmo assim, exerce domínio. É a força de quem não precisa se apressar,
de quem não se submete para ser reconhecido, de quem caminha com suas próprias pernas, mesmo quando o mundo inteiro tenta forçá-lo a se arroelar. Você sabe o que é mais assustador do que um homem apaixonado? Um homem que não precisa de amor para viver. Este é o homem que Diógenes buscava ao caminhar sob o sol com uma lanterna acesa. Não se tratava de um homem musculoso nem de possuidor de títulos. Era um homem assim, contaminado, desintoxicado pela urgência de ser selecionado. Um homem completo, ainda que apenas soberano, não a respeito dos outros, mas a respeito de si mesmo. Já teve o prazer de conhecer alguém assim? Alguém que chega a um lugar sem precisar demonstrar nada, que não ajusta sua voz para voar mais amável, que não ri de piadas nem finge achar engraçado só para agradar, que não se disfarça, não negocie seus limites nem ofereça o coração como moeda de troca. Esse homem reflete de forma distorcida a sociedade, evidenciando o quanto as pessoas ainda se vendem, incluindo você. Você troca a liberdade por limitações, silêncio por emoções ansiosas e liberdade por promessas que não consegue cumprir. E por qual motivo? Porque ainda pensa que só existe quando alguém te observa com desejo, porém, ninguém observa. Essa é a questão que distingue meninos de homens. Meninos precisam de público. Na Romans, os homens continuaram a andar, mesmo que sozinhos, mesmo que com o peito aberto, mesmo que sofreram em silêncio, porque a dor não os caracteriza, nem a falta, nem o olhar do outro. Diógenes tinha consciência disso. Sabia que qualquer coisa que você deseja intensamente te possui. E se o que você deseja é o olhar de uma mulher, então você não a ama, você a adora. Isso, meu irmão, não é amor, é entusiasmo. E toda idolatria é cativeiro. O homem que não corre é livre. Sim, livre para amar. Porém, amar de pé, mantendo o olhar firme sem se curvar, sem se rebaixar, sem sacrificar partes de si para se encaixar no espaço emocional de outra pessoa. Ele não é apático. Ele sente bastante, mas não sangra na calçada aguardando que alguém o cure com carinho. Esse homem sente, se recolhe, reflete e se regenera. Quando retorna ao mundo, vem mais completo, mais lúcido e mais autêntico. Você pode ser esse homem, mas precisa parar de se esquivar e deixar de procurar mulheres como remédios para sua solidão. Para converter cada novo flerte em uma possibilidade de salvação, pois não é ela quem você salvará, é você. A mulher certa não vai preencher sua lacuna. Após você ter preenchido, ela caminhará ao seu lado. E se ela partir, você fica. Esse é o segredo. Não é deixar de amar, mas não se perder no amor, não se desvanecer na esperança, não se tornar um espelho suplicando para ser visto. O homem que não corre é notado não por fazer barulho, mas por ser incomum, pois sua tranquilidade tem valor. Seu silêncio é notável, sua ausência é sentida. E você sabe por quê? Porque ele é suficiente para si mesmo, e quem é suficiente para si mesmo atrai, não por artifício, mas por extraordinário. Diógenes dormia em um barril, mas nenhum rei conseguiu adquirir o que ele possui. Liberdade interna. Você já possui isso ou ainda está tentando conquistar seu valor com flores, mensagens e outros gestos? Bom dia, princesa. A boa notícia é que esse homem já está dentro de você. Não precisa ser criado, apenas descoberto. Por trás de toda essa necessidade de agradar, da vergonha de não ter sido escolhido e do medo de ser esquecido, há alguém completo, autêntico, incômodo, verdadeiro. Esse é você, não o você apressado, mas o que se detém, respira, se observa no espelho e afirma: eu me basto. E quem quiser vir, mas eu não vou mais atrás. Você passou a vida inteira buscando ser escolhido, tentando merecer, tentando demonstrar que era digno de amor, acessível e desejo. Porém, a verdade cruel é que enquanto você corre, ninguém te alcança. Pois quem corre se perde no percurso. E quando finalmente para, já não sabe mais quem é. Diógenes não apressou o passo. Ele aparece sob o sol, com a lanterna acesa à procura de algo raro. Um homem que, se bastasse, talvez ainda esteja à sua procura, mas só vai encontrar se você parar de rastejar por atenção. Se você deixar de lado a noção de que o amor se ganha por meio de sacrifício. Se você tiver coragem para enfrentar o silêncio e ouvir sua própria voz, talvez pela primeira vez, pois o que você chamou de amor era apenas medo, o que você naquela paixão era apenas passageiro, e o que você chamou de ela não passar de um espelho que te impedia de olhar para si mesmo. Agora é o momento de se olhar de forma crua e honesta e questionar: se ninguém me escolher, eu ainda escolho a mim mesmo? Se a resposta for sim, você já tem tudo o que precisa. Nem dela, nem de mim, nem de Diógenes. Porém, se a resposta continuar sendo não, então você precisa de uma única coisa: silêncio. Silêncio para cessar a corrida, as justificativas e a romantização. Silêncio para a acompanhar. E esse silêncio, meu irmão,
marca o começo da sua soberania. Ao escrever esse roteiro, admito que pensei em mim nos dias em que liguei demais e nos áudios que nunca foram ouvidos. Primeiro, na sensação de ser bom demais para ser amado de verdade. Depois, na raiva de mim mesmo por ter me entregue completamente em troca de migalhas. Mas houve um dia em particular, do que me lembro até hoje, com o celular na mão, deitado no chão do meu quarto escuro, aguardava por uma notificação que nunca chegava. Então, gravei de Diógenes e eu queria... Se esse infeliz dormia num barril e ainda humilha reis, por que estou aqui me rebaixando por alguém que nem se lembra de mim? Foi nesse momento que me levantei. Não foi bonito, não foi grandioso, foi discreto. Porém, foi a primeira vez que me senti completo. E se esse vídeo te comoveu assim como essa lembrança me comoveu agora, então já valeu. Agora você possui duas alternativas. A primeira opção é ignorar tudo isso. Abrir o Instagram e dar um like na foto dela com outra pessoa. A segunda pessoa que curtiu este vídeo e comentou: eu não corro mais e se inscreve no canal porque aqui a gente não fala de amor fofinho. Discutimos sobre espelhos quebrados e a revelação da verdade.